Salve, turma! Mais um corte do Bopismo. Deixa o like, se inscreve, engaja no vídeo. A gente tá crescendo rumo a 200 mil inscritos. E a outra coisa, que até foi um ponto de debate entre mim e você, a gente conversando, que foi... Cara, você falou de 4 jogadores, talvez 3 ou 4 ou 5 jogadores para o ano que vem. E o São Paulo acabou abrindo mão de 3 ou 4 ou 5 jogadores da base esse ano. E, honestamente, um preço... O São Paulo vendeu os moleques, tudo bem, nem todos tinham o mesmo nível, eu concordo, assim, acho que o Matheus Alves não era um jogador do mesmo nível do Henrique do Carmo, por exemplo. Para mim, o mais talentoso deles todos era o Henrique Carmo, para mim um moleque muito diferente, com a perna esquerda muito diferente, e o São Paulo acabou vendendo muito mal mesmo, assim, um dinheiro, assim, cara, que eu acho muito, muito baixo. Eu entendo que a base não é para ser titular e há uma certa ansiedade do tipo assim, os moleques têm que jogar, porra, não sei o quê, não é assim, eu entendo 100%. Mas, cara, é sempre uma coisa do Tostines vende mais porque o biscoito é gostoso porque vende mais. Que é, o São Paulo tá na pindaíba porque vende mal ou vende mal porque tá na pindaíba? Eu queria entender. E aí a coisa da base, como que você acha? Não é Tostines. Não é Tostines. São Paulo vende mal porque tá na pindaíba. Por quê? Porque vende mal. Quando eu falo vende mal, cara, eu nem acho que é o vender mal, tá? Eu acho que é assim, o mercado sabe que você precisa de dinheiro. Quando o mercado sabe que você precisa de dinheiro, isso é da lei de mercado, cara. Eu tenho um negócio, é assim, né? É fato. O que você faz? Eu tenho lojas de roupa. O que eu faço quando chega na hora que eu preciso de dinheiro? Eu liquido. Liquido, porque eu tenho que rodar rápido para pôr dinheiro no meu caixa e pagar minha conta. Então, opa, vamos liquidar. É assim. O futebol também é a mesma coisa. Se você não tem dinheiro, você precisa pagar a conta. E aí é que aí vamos ficar discutindo, aí nós vamos ficar mais umas 2 horas aqui. Vamos discutir a questão conceitual. Porque a gente fala tanto da nossa dívida que esse ano tinha que dar superávit de todo jeito. Então, para dar superávit, com o orçamento que tinha, eu tinha que vender o que eu vendi. 240 milhões. E eu vou vender 240 milhões do quê? Se não for de jogador jovem. Jogador veterano, você não vai vender, né? Ninguém vai comprar o jogador veterano. Então, não foi jogador jovem. Valorizado, não foi muito baixo, cara. 6 não, milhões cara. de euros no meia não é um valor assim, não é. Cara, se eu tivesse uma proposta de 20, eu teria vendido por 20. Precisa ter a proposta, né? Mas ele jogando mais, ele não poderia se valorizar, sobretudo os mais talentosos, né? O Alves eu acho que é o jogador mais inconstante, mas o Não, Ferreira mas e o Henrique Carmo. Eu vou te dar um exemplo. Você está usando um exemplo que é muito bom. E aí eu não quero entrar no mérito do atleta. Quanto tempo que o Henrique do Carmo e por quantos treinadores ele passou em 2 anos? 2 anos. Ele ficou 2 anos no elenco profissional do São Paulo. Mas toda vez que jogou. Mas no jogo ele foi bem, cara. No jogo ele foi bem em 2 jogos. Não, foi mais. 2 jogos. Esporte e Cruzeiro. Bem, foi contra o Esporte e o Cruzeiro. Bem. Libertar entrou bem. O Luca entrou, ele entrou bem. Sim, cara, mas assim, tá bom. 3 jogos. Ele jogou quanto? Não é assim, cara. Não é assim. O treinador, o cara tem que jogar. Ele tem que ser bom o suficiente. Na visão do treinador, não minha, eu não sou treinador, eu sou diretor. Na visão do treinador, ele tem que ser bom o suficiente para estar no time. Se o treinador não acha que ele é bom o suficiente para estar no time, ele vai ser reserva e vai ter poucos minutos. Se ele tem poucos minutos, o valor dele é menor. Vou te dar aqui o exemplo, acabei de falar com a minha relação com o Zubeldia. Quando foi começar a temporada do William, eu fui ao Zubeldia antes, porque eu sabia que viria uma proposta no William. Disse ao Zubeldia, Zuba, você vai usar o William muitas vezes na temporada? Ele falou, cara, eu tenho o Ferreirinha, e o Ferreirinha, a princípio do processo que eu estou montando, não deve nem ser o titular na posição. Então o William vai ter que disputar essa posição aqui. Ele está, nesse momento, atrás do Ferreirinha. Então, aí eu sou o dirigente. Falei com o treinador, ele está atrás. Então veio uma proposta de 9 milhões de euros para um time que não tem dinheiro e precisa pagar as contas. Você vai vender. Não importa se sou eu ou outro, porque você tem que ter a responsabilidade com o todo. Não tem como. Então, as propostas. E aí, eu não gosto de entrar muito nominal os jogadores. As propostas vão chegando e você vai tentando. O Rui, que é o executivo, vai tentando melhorar as propostas. No máximo que a gente pode. Né? Então, a proposta do Lucas Ferreira chegou mais baixa, vai discutindo, vai buscando. Só que você sabe que você tem
que vender. E você depende da performance, entender qual foi a performance do atleta. Então, o Lucas Ferreira, quantos gols ele marcou no profissional? Em 28 partidas? Marcou um gol, né? É um gol. Mas Gol. um gol muito importante, né? Não, mas é um gol. Em 28 jogos. Mas e o Então, Lucas? E o Lucas Moura, desde que voltou, fez quantos gols? sim, mas você não dá para comparar Não, o Lucas Moura com o Lucas Ferreira. desse ponto de vista, Não eu dá estou para dizendo, comparar. entendeu? Não, Não dá para comparar. mas Porque eu vou ter que ter um em campo. Se eu tiver que ter um em campo no jogo decisivo, nesse momento, pode ser que lá na frente o Lucas Ferreira cresça. Mas é o momento. Você vai ter o Lucas ou o Lucas Ferreira? não, Essa sem é a questão. dúvida. Mas quanto custa um, quanto custa outro? E assim, o que eu estou dizendo, Belmonte, é assim, eu entendo que de novo, para mim, entra o negócio da Tostines. Eles vão valorizar se eles tiverem sequência. Se eles não tiverem sequência, eles não vão Se eles valorizar. tiverem sequência, eles vão valorizar e no final do ano vai dar um déficit de 90 milhões. Mas Tá tudo bem? há uma notícia, eu nem sei se é assim, que precisava vender mais, senão ia ter um déficit de 50 milhões. É que parece que ficou um perde-perde. Abriu mão esportivamente de peças que poderiam dar mais robustez para o elenco e nem melhorou significativamente a dívida. Não é? Precisamos, como São Paulinos, entender o que nós queremos. Eu falo isso dia e noite. A gente quer reduzir a dívida, então vamos reduzir a dívida, porque não tem outro caminho. O único caminho de você reduzir a dívida num clube de futebol, não é no São Paulo, isso é num clube de futebol, é ou você conquistando para ter premiações, valorizar seus atletas, ter um time mais forte que conquiste, que chegue mais forte nos campeonatos. Aí ele vai chegar mais forte nos campeonatos e a gente vai arrecadar mais. Ou você vai ter que vender atletas jovens porque você precisa não deixar a dívida crescer. Não há outro caminho. Para vender melhor, é o que eu falo sempre do Beraldo. O Beraldo, veja só, 3 jogadores que poderiam ter posto a gente numa situação muito melhor financeira. 3 jogadores, nós tivemos proposta no meio do ano semelhantes. Beraldo, Pablo e Rodrigo Nestor. Tomamos a decisão, aquela época, em 23, de não vender nenhum dos 3. As propostas eram 12 no Beraldo, 12 no Pablo e 8 no Rodrigo Nestor. Meio do ano. Meio do ano. Não vendemos. Precisamos dos meninos, eles estão jogando, são importantes para a gente tentar ganhar uma competição. Ganhar uma competição. Cara, perfeito. Tiramos de 12 para 20, com bônus lá, o Beraldo. Então aumentou 8 milhões o valor do Beraldo, de 12 para 20. Sabe quanto ia valer o Pablo? 22, 23. Depois do gol, sabe quanto ia valer o Rodrigo Nestor? 20. E o que aconteceu? Lesionaram. Nestor e Pablo. Logo depois, lesionaram, perdemos. Não fizemos a venda nem de um, nem de outro. Só a do Beraldo na época. É futebol. Eu estou dando um exemplo sempre. Menino que subiu. Tivemos proposta de 8. 7 para 8. Caio. Um pontinha. Sim. Machucou na seleção e nunca mais. Sim. Nunca mais jogou. Mas eu acho que está reforçando o meu ponto, cara. Que É assim, difícil. não, Difícil. Mas eu acho que aí você está reforçando até meu ponto, cara. Porque assim, Henrique Carmo, desculpa, assim, de verdade, o São Paulo não tinha jogador para entrar contra o Fluminense. O Henrique Carmo não poderia ajudar no elenco, fazer 4, 5 gols e ser vendido por 10 milhões Claro, agora. mas ele também ajudou com 6 milhões, né, que dá 30 e tantos milhões, a pagar a folha dos atletas. Mas aí você concorda comigo que talvez num cálculo, se a gente for um cálculo, o quanto isso representou de fôlego na dívida e perda esportiva, foi menor o fôlego de grana do que a perda esportiva do elenco? Cara, então, aí de novo eu estou voltando para você, porque aí não tira do contexto o que você pensa do atleta. Não, eu estou falando assim, perda Não, esportiva. mas eu estou dando exemplo. Eu estou te dando um exemplo, usando o próprio Henrique. Não importa o que eu penso, eu sou dirigente. Sim. O Henrique passou 2 anos no São Paulo com a mão de todos os treinadores que passaram nesses 2 anos. Ele não se firmou. O William, você concorda que o William estava muito na frente do Henrique e eles são da mesma geração? Oscilar é da idade também, né, cara? Não, mas claro que é, cara. Pelo amor de Deus, eu estou dizendo que eu estou dizendo o contrário. O William, os dois chegaram juntos. O William cresceu mais rápido do que o Henrique.
No elenco, eu tô falando. O Sim, William, sim. o William começou a partida contra o Botafogo de titular, né, da Libertadores, aquela de 24. Começou de titular. O Luciano estava no banco. Né? O Luciano estava no banco. Então, assim, o que eu quero dizer é que também tem a avaliação do que você está vendo no treino, da situação que você está vendo, de como os treinadores veem a situação. Então, assim, o que eu acho, claro que o ideal, cara, se eu pudesse, eu não vendia nenhum desses meninos. Eu deixava, porque veja só o fato de não ter vendido o Mike, né? O Mike já vai ser melhor na próxima temporada. Ou o Luca, ele vai É ser isso. melhor. Mas, cara, mas para ele não ser vendido, eu tive que vender alguns. Não tem muito jeito. E se tivesse talvez chego uma proposta de 6 milhões do Mike, talvez não tivesse ido o Henrique. Entende? Depende de quem chega. A proposta chega. E você tem que fechar a conta no fim do ano. Não tem outro. Não tem outra, ou então, é isso que eu falo. É, a minha preocupação o tempo inteiro nessa temporada era tentar entregar, que foi a decisão institucional, tentar entregar o final da temporada sem déficit. Sem déficit. O que essa é uma das discordâncias e uma das discussões que eu tive com o Arnaldo, por exemplo. Né? O Arnaldo, no começo do ano, defende a austeridade total. Aí, depois, no fim do ano, o time não rendeu, é o pior ano da história. Pô, mas o que vocês querem? Vocês querem austeridade total ou vocês querem um time mais competitivo? Porque as coisas, elas não se encaixam. Por mais que você trabalhe, busque, né? Elas não se encaixam. Você acha o Marcos Antônio, você acha o Juan, você consegue um aqui, como foi o Alisson, e você vai trabalhando numa gaveta, que às vezes um que você acha que vai dar certo não dá certo, porque a gente não está trabalhando, né? Quando você traz o Vitor Roque por 23 milhões de euros, né? Cara, a chance de dar certo é maior.